41 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Campinas para falar que o prazo para entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física já terminou, só que agora é o momento também dos contribuintes fazerem aquela conferência se caíram na malha fina da Receita Federal. Porque caso identifique alguma inconsistência ali na declaração, ainda é possível ajustar os detalhes por meio da retificação. Ou então para as pessoas que eventualmente fizeram ali só uma declaração para não perder o prazo, né? Para não pagar multa, Para não pagar multa, exatamente. E agora tem aí esse momento para poder fazer a retificação, até para não ter problemas depois com a malha fina, né? E quem vai explicar melhor como fazer isso é o Richard Domingos, especialista em imposto de renda de pessoa física, também diretor executivo da Confirp Contabilidade. Seja bem-vindo, Richard. Bom dia Sandra, bom dia Felipe, bom dia a todos os ouvintes da CBN. Bom dia. Qual que é o primeiro passo então para poder fazer esse ajuste? Olha, a primeira coisa é consultar os sistemas da Receita Federal, o portal da Receita Federal no aplicativo da Receita, no meu imposto de renda, para saber se a declaração de imposto de renda entregue até 31 de maio, ela está em malha, né, e quais são os motivos dessa malha, quais são os motivos dessas pendências, né? Então, o contribuinte tem como fazer isso aí através da conta digital GovBR, acessando o portal da Receita, ele terá essa informação e com base nisso, ele vai poder proceder uma análise mais detalhada do porquê daquele erro, né? Aquele erro que pode estar sendo relacionado pela Receita Federal, pode ser um erro cometido pelo próprio contribuinte, né? Ou pela fonte, né, que alimentou essa informação para a Receita Federal, né? Então, é importante ter esse primeiro diagnóstico, para depois fazer uma declaração retificadora, se for o caso, ou até entrar em contato com a fonte que prestou aquela informação para a Receita, para que ela também faça essa correção, que é muito comum isso acontecer. É isso que eu ia perguntar, que tipo de falha especificamente acontece mais, né? É essa do próprio contribuinte, é essa do fornecedor também das informações, né? O que acontece mais e que tipo, né, de informações que normalmente faltam? Olha, se nós pegarmos a estatística de 2024 do ano passado, 9% das declarações de imposto de rendas que foram retidas na malha fina foi por conta de informações prestadas erradas, não pelo próprio contribuinte, né, e sim por outras fontes. Te dando um exemplo aqui, por exemplo, uma consulta médica ao qual consta o seu nome como paciente e como pagador, e muitas vezes esse paciente é sua esposa e ela faz uma declaração separada. Nesse momento a Receita Federal, quando ela cruza essas informações com a declaração de imposto de renda entregue pelo contribuinte, ela vai identificar que houve ali uma diferença de informação e provavelmente vai reter essa declaração em malha. E aí esse caso, por exemplo, esse exemplo específico, o contribuinte tem que entrar em contato com essa clínica para eles fazerem uma correção de uma declaração chamada DMED, né, que é uma declaração enviada pelos hospitais, clínicas e laboratórios à Receita Federal, informando exatamente aquelas informações referentes às despesas médicas incorridas no ano, né? Então esse é um exemplo clássico do que pode acontecer. Quando faz, inclusive, a contratação de um serviço como esse, é importante já, na hora do pagamento, já solicitar e lançar essas informações no aplicativo da Receita, porque é automático aí, né? Não precisa fazer essa revisão. Hoje nós temos um sistema liberado pela Receita Federal para médicos, por exemplo, e profissionais liberais da área médica, dentistas, entre outros, que o recibo médico ele deve ser emitido diretamente pelo site da Receita para aqueles contribuintes médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos que trabalham na pessoa física. Até o ano passado a Receita não tinha esse mecanismo. Então você tinha que ter um recibo médico, né, e aguardar o médico, o psicólogo, fazer a sua declaração de imposto de renda, porque eles estão desobrigados dessa obrigação acessória chamada DMED, para que a Receita cruzasse as informações. Como agora todos os recibos médicos, né, ou da área da saúde devem emitidos por um profissional, pessoa física, né, eles devem ser emitidos através dessa plataforma, que é o Receita Saúde, há uma tendência muito grande que esse número de divergências caia para os próximos exercícios.
Mas a nossa sugestão sempre é essa, né? Você foi numa consulta médica ou teve alguma despesa, faça um controle, né? Tenha esses recibos em mãos para que você, na época da sua declaração de imposto de renda, você consiga identificar rapidamente qualquer desvio de informação, para que você não tenha esse trabalho depois de tirar a sua declaração da malha fina e às vezes até não ter essa liberação da restituição do imposto de renda, que muitas vezes é determinante na vida financeira de algum contribuinte. Agora, a pergunta que chega aqui do nosso ouvinte: em caso de erro de informação da fonte, depois que ela corrige, ainda é preciso fazer uma retificadora? Olha, quando há um erro da fonte, né, da fonte prestadora de informação, uma vez retificada essa informação, ela demora em torno de um dia, 24 horas, essa informação ela é processada pela Receita Federal e o próprio contribuinte pode fazer novamente a consulta. Se eventualmente a restrição de malha era referente apenas àquela informação, é muito provável que a Receita Federal libere automaticamente a declaração de imposto de renda, né, e coloque aquela declaração ou como processada ou na fila de restituição nos próximos lotes. Isso acontece de forma muito assídua e eu tenho acompanhado muitos clientes hoje aqui no nosso escritório que tiveram esse tipo de problema e a gente vem orientando nesse sentido e vem dando muito certo e facilitando a vida até de não ter que fazer uma declaração retificadora, ou pior, né, esperar o ano que vem, né, para você abrir um processo de malha digital, juntar documentos para que isso seja julgado, analisado por um fiscal, e aí nós não temos um prazo específico para a Receita Federal fazer esse procedimento de cruzamento, né? Então, é muito melhor se antecipar, analisar se o erro cometido é do próprio contribuinte ou de uma fonte, sendo do próprio contribuinte, fazer a declaração retificadora, corrigir aquela declaração ou incluir informações que eventualmente ele tenha deixado de ser prestado, ou se for um erro de terceiros, né, cometido por alguma informação equivocada de um terceiro, entrar em contato com esse terceiro para que ele corrija a base de informação na Receita Federal, né? Feito isso, é aguardar o processamento da declaração e receber a restituição aí nos próximos lotes. Agora, quem fez a declaração pelo modelo completo e aí identificou alguma irregularidade ou falta de informação para fazer a retificação, tem que ser no mesmo modelo ou pode migrar, por exemplo, para o simplificado? O contribuinte ele pode retificar sua declaração de imposto de renda, inclusive o formulário que ele optou, até 31 de maio. Né? A partir de 1º de junho, quando passou o prazo da entrega da declaração de imposto de renda, ele não tem mais essa possibilidade de fazer uma declaração retificadora mudando do formulário completo para o simplificado ou vice-versa. Outra dúvida, José Carlos: quem presta serviços e recebe por Pix, tem algum risco também de cair na malha fina se não declarar? Olha, o Pix, assim como o Pix, como o TED, como qualquer outro crédito auferido em conta bancária, essas informações são remetidas para a Receita Federal por uma declaração chamada e-financeira. Então, todos os bancos, instituições financeiras regulados pelo Banco Central, eles devem remeter essas informações para a Receita Federal, e isso existe desde 2003, né? O Pix é um advento novo, né? Muito foi se falado no início desse ano, a questão do Pix, mas a Receita já recebia essas informações. Basta ser um crédito, seja qual for a modalidade, a Receita tem essa informação. Aquele contribuinte que eventualmente não esteja declarando uma prestação de serviço autônoma, né, para a Receita Federal, ao qual ele recebeu através de uma conta bancária, seja qual for a modalidade de crédito, né, Pix, TED, DOC, qualquer que seja o valor recebido em conta corrente, a Receita Federal ela tem como fazer esse cruzamento, né? Basta saber esse montante de quanto nós estamos falando e se a Receita Federal, se é relevante para a Receita Federal proceder uma auditoria, né, um levantamento, um cruzamento de informação para ter certeza que esse contribuinte deixou de declarar algum débito, declarar alguma receita que deveria ser tributada. Eu lembro ainda sobre esse ponto que o fato de ter recebido crédito em conta bancária, seja qual for a modalidade, não quer dizer que esse crédito é uma receita, né, é um faturamento, é um rendimento. Esse crédito pode ser um empréstimo, por exemplo, né? Então, se a Receita Federal detectar um comportamento estranho, né, de uma pessoa física que não tem rendimentos ou tem pouco rendimento, que recebeu um volume expressivo de depósitos por conta bancária, a Receita Federal não vai autuar
de pronto, ela não vai sair cobrando o imposto de imediato, de forma sumária. Ela vai dar a esse contribuinte, através de um processo de fiscalização, a possibilidade dele explicar. Porque pode ser que esse crédito em conta corrente nada mais é do que uma transferência, o valor de um amigo que reembolsou alguma despesa, um empréstimo que ele recebeu de algum outro colega ou de um terceiro, né, que não se caracteriza como rendimento e, portanto, não há que se falar de tributação sobre a renda. Agora, se ele identificar que ele tem imposto ainda a pagar, né? E aí, de repente, da condição financeira ali do momento não conseguiria, ele pode adiar esse pagamento para a Receita? Olha, aquele contribuinte que hoje tem um imposto a pagar, né, que já foi declarado, aí nós temos duas vertentes, né? Aquele que já declarou o imposto de renda e não pagou o imposto de renda, esse pode não pagar agora e pagar com acréscimo de multas à vista nos próximos meses, né? Ou ele pode até fazer um parcelamento simplificado desse débito, né? E pagar até em mais prestações, até 60 vezes, dependendo do valor desse débito, para a Receita Federal. Aquele contribuinte que não declarou aqui determinados rendimentos, né? E o fizer através de uma declaração retificadora, que é o caso que nós estamos falando aqui, e surgir esse débito, né? E se for calculado, apurado esse débito de imposto, se ele não tiver dinheiro, ele poderá proceder da mesma forma, ou pagamento à vista, ou pagamento parcelado, né? Para evitar aí qualquer tipo de dor de cabeça com a Receita Federal, tendo seu nome inscrito em dívida ativa, né? Sendo negativado pela Receita Federal e até atrapalhando a vida desse contribuinte para fins de crédito, que muitas vezes muitas instituições ou até a necessidade de obtenção de crédito leva isso em consideração, aumentando a taxa de juros por risco de não pagamento desse contribuinte, ou até mesmo uma restrição ao crédito que esse contribuinte pode vir a ter. E o prazo é de 5 anos para fazer essa regularização, é isso? Exatamente, vamos observar esse prazo, né? O contribuinte ele tem a liberdade de proceder uma declaração retificadora a qualquer tempo, né? A qualquer tempo após a sua entrega. Ele tem 5 anos, né, fiscais para fazer isso. Ele não vai poder fazer essa retificadora se a declaração dele entrar em sistema de procedimento de malha. O que é um sistema de procedimento de malha? A Receita Federal notifica ele, né, que a declaração agora está sendo analisada, né, e neste momento ele não poderá mais retificar a sua declaração de imposto de renda. Não é o erro não é o aviso que a Receita Federal coloca no portal, no meu imposto de renda, informando que a declaração está em malha. É um procedimento administrativo ao qual a Receita Federal notifica esse contribuinte e fala: olha, estou analisando a sua declaração, né, porque há divergências, você não corrigiu nos prazos legais, a partir de agora você não pode mais você não pode mais corrigir esses erros, né? Agora, quem vai fazer isso vai ser um fiscal. E se for detectado um erro do contribuinte, o fiscal vai dar um prazo para que a pessoa se manifeste no processo administrativo, sendo resolvido ou não sendo resolvido, a Receita Federal pode lançar esse imposto suplementar ou glosar determinada despesa, apurando um imposto suplementar para esse contribuinte. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é que esse contribuinte ele caia numa fiscalização, né? Ele esteja diante de uma fiscalização federal, aberto um procedimento de auditoria em cima dele. Então, nesses dois casos, ele não pode fazer a declaração retificadora. Por isso que nós, especialistas, orientamos a retificar o quanto antes, né? Porque ao retificar essa declaração, ele não tem nenhum tipo de penalidade, a não ser se ele tenha um imposto a ser apurado maior, né, do que aquele que ele apurou originalmente, né, e essa diferença desse imposto, ou a totalidade do imposto, que não foi pago até o dia 31 de maio, ou de acordo com as parcelas, as 8 parcelas da declaração de imposto de renda, ele terá o acréscimo da multa e dos juros moratórios para fazer a liquidação desse débito. É isso, né? E pode ter multa também? Na retificação, não. E sim no imposto declarado, né? Se, por exemplo, esse contribuinte entregou a declaração original, tinha um imposto devido de R$1.000 e ele detectou, por exemplo, que ele esqueceu de incluir um determinado rendimento na sua declaração de imposto de renda original e, ao fazer a declaração retificadora, esse imposto de R$1.000 vai para R$1.500. Suponhamos que esse contribuinte tenha pago os R$1.000 originalmente, né? Então, sobre essa diferença de R$500, incidirá a multa moratória de 20%, mais o juros Selic até a data do efetivo pagamento. Richard Domingos, especialista em imposto de renda pessoa física, agradeço
por trazer as explicações e tirar nossas dúvidas. Muito obrigado, Sandra, obrigado, Felipe, e a todos os ouvintes da CBN. Obrigado. 10:06. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz.